Salve Maria! Os dogmas da Igreja Católica. Um dogma é uma verdade revelada sobre a fé absoluta. Dogma é uma verdade que está contida na revelação divina. Para estas verdades se tornarem dogmas, elas precisam ser propostas pela Igreja Católica diretamente à sua fé e à sua doutrina, através de uma definição solene, infalível pelo Supremo Magistério da Igreja, e são declaradas pelo Papa ou declaradas durante um concílio. Os últimos dogmas da Igreja Católica foram, em 1854, o dogma da Imaculada Conceição, e o último foi de 1950, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. A Igreja Católica proclama a existência de muitos dogmas. Eles estão divididos em 8 categorias diferentes. Dogmas sobre Deus, dogmas sobre Jesus Cristo, dogmas sobre a criação do mundo, dogmas sobre o ser humano, dogmas marianos, dogmas sobre o Papa e a Igreja, dogmas sobre os sacramentos da Igreja, dogmas sobre as últimas coisas. Agora vejamos os dogmas sobre Deus. Primeiro dogma, a existência de Deus por meio de suas obras. Segundo, a existência de Deus como objeto de fé. A existência de Deus não é apenas objeto do conhecimento da razão natural, mas também é objeto da fé sobrenatural. A unidade de Deus, não existe mais que um único Deus. 4. Deus é eterno. Deus não tem princípio nem fim. Quinto, o dogma da Santíssima Trindade. Em Deus há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada uma delas possui a essência divina, que é numericamente a mesma. Agora os dogmas sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. O dogma diz que Jesus Cristo possui a infinita natureza divina com todas as suas infinitas perfeições, por haver sido concebido eternamente por Deus. O segundo dogma, Jesus possui 2 naturezas, natureza divina e natureza humana. Terceiro dogma, cada uma das naturezas em Cristo possui uma própria vontade física e uma própria operação física. Existe também 2 vontades físicas e 2 operações físicas de modo indivisível, de modo que não seja conversível, de modo inseparável e de modo não confuso. 4 dogmas sobre Nosso Senhor. Jesus Cristo, ainda que homem, é filho natural de Deus. O Pai Celestial, quando chegou à plenitude, enviou aos homens seu Filho Jesus Cristo. Quinto dogma. Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. Cristo, por sua natureza humana, era ao mesmo tempo sacerdote e oferenda, mas por sua natureza divina, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, era o que recebia o sacrifício. Sexto, Cristo nos resgatou e se ofereceu ao Deus Pai por meio do sacrifício de sua morte na cruz. Morreu por nós. Sétimo dogma. Ao terceiro dia, depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. 8. Cristo subiu em corpo e alma aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, como diz no nosso credo. Dogmas sobre a criação do mundo.
Primeiro, tudo o que existe foi criado por Deus a partir do nada. A criação do mundo do nada não apenas é uma verdade fundamental da revelação cristã, mas também que ao mesmo tempo chega a alcançar a razão por apenas suas forças naturais, baseando-se nos argumentos cosmológicos. Segundo, caráter temporal do mundo. O mundo teve princípio no tempo. Terceiro, conservação do mundo. Deus conserva na existência a todas as coisas criadas. Dogmas sobre o ser humano. Primeiro, o homem é formado por corpo material e alma espiritual. O ser humano como o comum, constituída de corpo e alma. Terceiro, o pecado de Adão se propaga a todos os seus descendentes por geração, não por imitação. Pecado, que é a morte da alma, se propaga de Adão a todos os seus descendentes por geração, e não por imitação, que é inerente a cada indivíduo. Terceiro, o homem caído não pode redimir-se a si próprio. Somente um ato livre por parte do amor divino poderia restaurar a ordem sobrenatural destruída pelo pecado. Esse vídeo é uma produção do nosso canal Tradição Católica Deo Graças. Dogmas sobre Nossa Senhora. Primeiro dogma, a Imaculada Conceição de Maria. A Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, foi por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em previsão dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, preservada imune de toda mancha de culpa original. Segundo o dogma de Nossa Senhora é a virginidade perpétua de Maria. A Santíssima Virgem Maria é virgem antes, durante e depois do parto de seu divino Filho, sendo mantida assim por Deus até sua gloriosa Assunção. Terceiro, referente a Maria, Mãe de Deus. Nossa Senhora é Mãe de Deus. Maria como Virgem perpétua, gerada a Cristo segundo a natureza humana, e quem dela nasce, ou seja, o sujeito nascido, Cristo, tem uma natureza humana e a natureza divina, ou seja, o Verbo. Daí que o Filho de Maria é propriamente o Verbo que substitui junto à natureza humana. Então Maria é verdadeira Mãe de Deus, posto que o Verbo é Deus, Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quarto dogma de Nossa Senhora é a Assunção de Maria. A Virgem Maria foi assunta ao céu imediatamente depois que acabou a sua vida terrena. Seu corpo não sofreu nenhuma corrupção, como sucederá com todos os homens que ressuscitarão até o final dos tempos, passando pela decomposição. Dogmas sobre o Papa e a Igreja. A Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. Cristo fundou a Igreja, que ele estabeleceu os fundamentos substanciais da mesma, no tocante à doutrina, culto e constituição. Segundo dogma, Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. O romano pontífice é o sucessor de São Pedro e tem o primado sobre todo o rebanho. Terceiro, o Papa constitui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja.
não somente em coisas de fé, costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja. Conforme esta declaração, o poder do Papa é de jurisdição universal, supremo, pleno, ordinário, episcopal e imediato. 4. O Papa é infalível sempre que se pronuncia o ex-cátedra, sujeito da infalibilidade papal, é todo o Papa legítimo em sua qualidade de sucessor de Pedro e não outras pessoas ou organismos, por exemplo, congregações pontificais, a quem o Papa confere parte de sua autoridade magistral. O quinto dogma: a Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Dogmas sobre os sacramentos. O batismo é o verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, então, ensinai a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo as palavras de Nosso Senhor. 2. A confirmação, o crisma, é verdadeiro e próprio sacramento. Este sacramento concede aos batizados a fortaleza do Espírito Santo para que se consolidem interiormente em sua vida sobrenatural e confessem exteriormente com valentia sua fé em Jesus Cristo. 3. A Igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. Foi comunicado aos apóstolos e seus legítimos sucessores o poder de perdoar e de reter os pecados para reconciliar aos fiéis caídos depois do batismo. 4. Confissão sacramental dos pecados está prescrita pelo direito divino e é necessária para a salvação. Basta indicar a culpa da consciência apenas aos sacerdotes mediante confissão secreta, de acordo com o sigilo da confissão. 5. A Eucaristia é verdadeiro sacramento instituído por Cristo. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. 6. Cristo está presente no sacramento do altar pela substanciação de toda a substância do pão em seu corpo e toda a substância do vinho em seu sangue. 7. A extrema unção é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Existe algum enfermo entre nós? Façamos a unção do mesmo em nome do Senhor, como está contida na Bíblia. 8. Ordem é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Existe uma hierarquia instituída pela ordenação divina, que consta de bispos, presbíteros e diáconos. 9. Dogma do matrimônio. Matrimônio é o verdadeiro e próprio sacramento. Cristo instaurou o matrimônio instituído e bendito por Deus, fazendo que recobrasse seu primitivo ideal da unidade e indissolubilidade e elevando-os dignamente de sacramento. Matrimônio é um sacramento. Dogmas sobre as últimas coisas. Primeiro, a morte e a origem. A morte é consequência primitiva do pecado.
2. O dogma do céu, paraíso. As almas dos justos que no instante da morte se acham livres de toda culpa e pena de pecado entram no céu. Dogma do inferno. O inferno é o sofrimento eterno. Deus nos fez livre para amá-lo ou para rejeitá-lo. Deve-se salientar que a vontade de Deus é a vida e não a morte de quem quer que seja. Jesus veio para salvar e não para condenar. A igreja reconhece que o medo da punição eterna também leva muitos à conversão, bastando, por exemplo, o arrependimento sincero e fazer uma boa confissão. 4. O dogma do purgatório. As almas dos justos, que no instante da morte estão agravadas por pecados veniais ou por penas temporais devidas pelo pecado, vão ao purgatório. O purgatório é estado de purificação e é temporário. 5. O fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. No fim do mundo, Cristo, rodeado de majestade, virá de novo para julgar os homens. 6. O dogma da ressurreição dos mortos no último dia. Aos que creem em Cristo Nosso Senhor, e comem de seu corpo e bebem de seu sangue, Ele lhes promete a ressurreição. 7. O juízo universal. Cristo, depois de seu retorno, julgará a todos os homens.